Capítulo 87, incapaz de ver através dele, casamento feito no céu. A cabeça de Yuming Kong ficou em branco com um zumbido. Ela fez inúmeros cálculos e imaginou muitas maneiras que Gu Shangji poderia usar para lidar com ela, mas ela nunca esperou que ele fizesse algo assim. Ele não a odiava além da medida em sua vida passada. Ele a odiava tanto que nem a tocava, ou porque ele a mataria a sangue frio na noite do casamento sem fazer nada com ela antes disso. A mente de Yuming Kong estava uma bagunça agora. Desde o momento de seu renascimento, ela nunca esteve tão confusa. Originalmente, ela tinha muitos métodos que poderia usar para se livrar de Gu Shangji, mas seu contador inicial falhou e ela decidiu não fazer mais nada, pois eles não estavam em um lugar desolado. Ela só podia deixar Gu Shangji segurá-la em seus braços e trazê-la para sua cama no fundo de seu palácio. Yuming Kong não pôde deixar de ficar tenso. Ela nunca havia encontrado tal situação em suas duas vidas. Ela não conseguia entender por que Gu Shangji faria algo assim. Ela simplesmente não conseguia entender nada agora. De sua compreensão de Gu Shangji, não havia como Gu Shangji fazer algo assim. Será que sua regressão fez com que o mundo passasse por certas mudanças que ela não poderia estimar? Poderia Gu Shangji também ter mudado como resultado de sua regressão? Vários pensamentos passaram pela mente de Yuming Kong, e ela se sentiu ainda mais tonta. Ela não conseguia entender os pensamentos de Gu Shangji, nem conseguia entender o que estava passando por sua própria mente agora. Ming Kong, acho que você sempre interpretou mal o seu marido. Gu Shangji disse com um sorriso malicioso e olhou para o lindo rosto de fada de Yuming Kong e seus olhos cheios de descrença. Gu Shangji, você... No momento, Yuming Kong estava com um humor extremamente complicado. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, nem queria se preocupar com tudo isso agora. Naturalmente, ela odiava Gu Shangji, e seu ódio por ele estava profundamente arraigado em seus ossos, mas, ao mesmo tempo, ela o amava mais do que qualquer outra coisa também. No final, nenhuma palavra foi dita entre eles durante a noite. Segredos que nunca foi escrito. O próximo dia. Yuming Kong já tinha ido embora quando Gu Shangji acordou. Ao olhar para a cama arrumada, ele percebeu que Yuming Kong foi quem tirou as roupas de cama da noite anterior. Ao mesmo tempo, um prompt do sistema soou em sua mente. Você abalou o coração assassino da filha favorita do céu, Yuming Kong. Você recebeu 500 pontos de valor de fortuna e 2.500 pontos de destino. A expressão de Gu Shangji mostrou algum interesse, e então ele não pôde deixar de rir alto. As coisas estavam indo naturalmente na direção de sua escolha. Agora, Yuming Kong provavelmente estava afogado em dúvidas e pensando que ele agora era diferente do que ela conhecia em sua vida anterior. Ela provavelmente estava pensando que o atual ele não era tão ruim assim. As mulheres eram criaturas suspeitas por natureza, fossem elas do tipo emocional ou do tipo extremamente racional. Quanto ao quão suspeitos eles eram. Contanto que pudessem encontrar uma pequena pista, eles poderiam adivinhar muitas coisas a partir dela. Era o mesmo que o cérebro preenchendo os espaços em branco com o que mais desejava. Yuming Kong não foi exceção a isso. O problema está resolvido por enquanto, mas precisarei gastar muito tempo se quiser subjugar completamente Yuming Kong.
Gu Shangji pensou consigo mesmo enquanto saía de seu palácio. Ilming Kong, por outro lado, o evitou com toda a sua força. Seja no café da manhã, no banquete de despedida ou no momento em que sua comitiva partiu, ela não apareceu nenhuma vez. Gu Shangji não ficou surpreso com as ações dela, mas ele se perguntou por quanto tempo ela poderia se esconder assim. Como diz o ditado, você pode se esconder por um dia, mas não pode se esconder por toda a vida. Eles tinham muito tempo pela frente, então ele não estava com pressa de vê-la. Por outro lado, Gu Shangji estava se preparando para retornar ao Heavenly Immortal Dale Palace. Ele já estava afastado do palácio há mais de meio ano. Embora ele fosse um verdadeiro discípulo do Celestial Immortal Dale Palace, e até mesmo tivesse a antiga família imortal Gu apoiando, esses status só poderiam ajudá-lo a impedir que as pessoas falassem contra ele em público. Nas sombras, ainda havia muita gente insatisfeita com ele. O que mais? A estrutura de poder dentro do Heavenly Immortal Dale Palace era muito mais intrincada do que a família Gu. Quase todas as pessoas no palácio tinham atrás de si a sombra de uma grande herança. O Heavenly Immortal Dale Palace era o lugar onde as poderosas existências do Reino Superior jogavam seus verdadeiros jogos e esquemas. A comitiva da Suprema Dinastia Imortal voltando. Ilming Kong estava sentado de pernas cruzadas dentro de uma carruagem divina feita de ouro negro, puxada por um grupo de 9 fênix. Ela parecia estar em transe, e podia-se ver alguma preocupação nublando seu rosto. A criada que a servia não pôde deixar de tremer de lado e não ousou dar um pio. Ilming Kong estava em um estado estranho quando a viu pela manhã. Ela parecia estar rangendo os dentes e uma aura sombria a cercava. Ela parecia completamente diferente da indiferente, majestosa e suprema princesa herdeira que ela estava acostumada a servir todos os dias. A mudança repentina no comportamento de sua amante a abalou profundamente, e ela se preocupou com sua vida e fez o possível para não ofendê-la. Afinal, ela estava bem ciente de como Ilming Kong havia obtido sua posição atual de princesa herdeira. Sua amante era uma mulher extremamente implacável que esmagou muitos com punho de ferro e executou inúmeras pessoas ao seu redor. Quando questionada sobre o motivo, ela disse que fez isso porque sentiu vontade. Esses incidentes ainda estavam frescos em sua mente e ela temia acabar como aquelas pessoas se não tomasse cuidado. Ilming Kong nunca foi assim antes. Naquele momento, Ilming Kong parecia ter se cansado de pensar. Ela esfregou a glabela e perguntou a seu servo com um tom cheio de majestade: Wan'er, o que você acha do jovem mestre Shangji? Que tipo de pessoa ele é? A empregada chamada Wan'er tremeu de medo ao ouvir sua pergunta. Princesa herdeira, não ouso falar nada sobre o jovem mestre Shangji. Ela respondeu com a voz trêmula. Ela só ousaria falar pelas costas do futuro marido de Ilming Kong na frente dela se estivesse cansada de viver. Wan'er sabia que ela não estava cansada de viver. Está tudo bem, você tem minha permissão. Ilming Kong deu a ela um olhar frio. Wan'er cerrou os dentes e resolveu-se depois de vê-la olhando para ela, e disse: pelo que este servo viu, o jovem mestre Shangji e Vossa Excelência são uma combinação feita no céu. Vocês dois parecem um casal imortal quando ficam um ao lado do outro. Além disso, o jovem mestre Shangji tem um talento inigualável,
e ele também será o responsável pela antiga família Gu imortal no futuro. Embora existam muitos rumores circulando no mundo exterior que afirmam que o jovem mestre Shang-Chi é uma pessoa implacável com quem não é fácil conversar, sinto que os rumores podem ser falsos. Pelo que este servo viu, o jovem mestre Shang-Chi tem um temperamento gentil, e não importa quem conversasse com ele, eles sentiriam como se uma suave brisa da primavera os estivesse acariciando. E o Ming Kong acenou com a mão e a deixou parar depois de ouvir tanto. Ela não disse nada, mas sua expressão ficou ainda mais fria e um brilho profundo brilhou em seus olhos. Temperamento gentil. Isso é exatamente o que Gu Shangji mostrou na frente dos outros. Quanto à ternura. Como é que ela não sentiu nada dele ontem à noite? Graus. E o Ming Kong não pôde deixar de apertar ainda mais a roupa de cama em sua mão enquanto pensava sobre isso. Uma ameixa gritante podia ser vista florescendo na cama. Gu Shangji, acontece que mesmo eu, que vivi 2 vidas, não consigo ver através de você. E o Ming Kong tinha uma expressão complicada. Nesta viagem para a família Gu, aconteceram muitas coisas que estavam completamente fora de suas expectativas. Ela pensou que seria capaz de jogar Gu Shangji na palma da mão, mas ao contrário de suas expectativas, quem foi jogado foi ela. Ela estava completamente dançando na palma da mão dele. Todas as vantagens que ela obteve através de sua regressão falharam na frente de Gu Shangji. Esta é mais uma razão para eu não deixar você ir, Gu Shangji, eu retribuirei toda a dor e angústia que você me infligiu. Reino superior, região externa, terra dos imortais abandonados. Uma cordilheira infinita e antiga se elevava no céu, e árvores antigas cobertas de vinhos erguiam-se como colinas. Nuvens escuras cobriam o céu, dando a todo o lugar uma aparência antiga e insondável. Bestas aterrorizantes vagavam por toda parte, e podia-se ouvir rugidos e estrondos que se assemelhavam ao som de portas maciças rangendo umas contra as outras. Yanji já havia alcançado as profundezas da terra dos imortais abandonados. Agora, ela estava no topo de uma árvore imponente e observava uma pequena e misteriosa vila à distância. O céu acima da aldeia estava envolto em uma camada de neblina e geada. Sempre que uma besta feroz passava pela vila, ela mostrava uma expressão extremamente cautelosa e passava pela vila em alta velocidade. Quando as feras olhavam para a aldeia, mostravam expressões extremamente temerosas e respeitosas. Como o jovem mestre sabia que haveria uma vila tão misteriosa nas profundezas desta terra proibida, e com aquele misterioso pessegueiro ainda por cima. Além disso, porque esta árvore se parece com a árvore dos rumores antigos. Não desapareceu há muitas épocas. Yanji mostrou uma expressão solene e escondeu cuidadosamente sua aura. Embora ela já estivesse no grande reino sagrado, ela não podia deixar de entrar em pânico neste momento e pisar com cuidado. Não importa como ela olhasse para a misteriosa vila, ela poderia dizer que não era simples. Havia algo aterrorizante naquela vila. O que mais? Gu Shangji advertiu para usar imediatamente o Dumen Traversing Talismã se ela sentisse a menor ameaça à sua vida. Soush. A expressão de Yanji mudou de repente quando ela ouviu o som de algo cortando o ar em uma velocidade extrema. Dentro de um momento, o que quer que fosse aquela coisa, ela a alcançou. Era uma flor de pessegueiro.
Era uma flor de pêssego extremamente brilhante e linda, mas agora parecia a lâmina de uma espada imortal suprema. Uma força terrível de repressão desceu sobre ela, e era como se a flor do pessegueiro pudesse cortar o universo ao cortá-la. Estrondo. O vazio se abriu de uma vez, e rachaduras horríveis apareceram no espaço ao redor. Foi uma lágrima espacial extremamente aterrorizante que ela não foi capaz de resistir com sua força atual. A expressão de Angie empalideceu e ela usou o Domain Traversing Talismã sem qualquer hesitação. O talismã em sua mão brilhou com uma luz brilhante e destrutiva e várias runas apareceram ao seu redor. Zumbido. O vazio na frente dela ficou turvo e então um túnel espacial apareceu do nada. Sem qualquer hesitação, Angie escapou para dentro dele. Sua reação foi extremamente rápida, mas ela ainda jorrou um bocado de sangue quando parte do poder daquele ataque a atingiu. Mas antes que pudesse atingi-la completamente, a abertura do túnel espacial atrás dela se fechou. Ainda assim, ela sofreu ferimentos graves apenas por causa desse ataque parcial. Felizmente, ela conseguiu tirar vantagem do túnel espacial e logo desapareceu da Terra dos Imortais Abandonados. Centenas de milhares de quilômetros de distância, em outro pedaço do espaço. A figura de Angie apareceu de repente do vazio. O medo persistia em seu coração, e ela não pôde deixar de suar frio ao se lembrar do terror do ataque que quase a destruiu. Se não fosse pelo Domain Traversing Talismã dado a mim pelo Young Master, eu teria acabado a 2 metros de profundidade ali mesmo. A Terra dos Imortais Abandonados é muito misteriosa e perigosa. Devo pedir ao jovem mestre para cuidar disso e prestar atenção aos movimentos lá dentro. Ele deve estar procurando por Peach Village, então devo voltar o mais rápido possível e informá-lo. A figura de Angie desapareceu enquanto ela pensava nisso, e ela se dirigiu para a região interna do Reino Superior. O Reino Superior era extremamente vasto, e mesmo um mestre do grande reino sagrado como ela precisaria de décadas apenas para atravessar a região externa. Sem as formações de teletransporte ou túneis espaciais que conectavam terras distantes, os cultivadores comuns nunca poderiam deixar a área em que nasceram pelo resto de suas vidas. De volta à Terra dos Imortais Abandonados. O pessegueiro extremamente luxuriante balançava suavemente do lado de fora da Peach Village. Suas flores de pêssego pareciam extremamente lindas, e cada pétala parecia ser esculpida em jade imortal enquanto brilhava com uma beleza incomparável. Pensar que ela conseguiria escapar, parece que fui muito descuidado. Quem teria pensado que ela possuía um Domain Traversing Talismã? Ela não tinha a aura da família Gu em seu corpo, então ela não deveria ter vindo aqui por Xian'er. Quem ela poderia ser então? Parece que a tranquilidade de Peach Village logo será quebrada depois de tanto tempo. A voz melodiosa do pessegueiro ecoou nos arredores, mas logo se calou. Capítulo 88, excessivamente cortês, más intenções, desejando seu corpo. Meio mês se passou em um piscar de olhos. Gu Shangji quase adivinhou o passado de Gu Xian'er pelas notícias que Angie trouxe de volta. O tropo que ela seguiu não parecia ser tão diferente das expectativas dele. Afinal, um transmigrador como ele estava mais do que familiarizado com os tropos da escavação de ossos, uma vila misteriosa e um antigo pessegueiro. Agora, ele não tinha dúvidas sobre o fato de que havia uma figura misteriosa e poderosa por trás de Gu Xian'er.
O que mais? Angie descreveu que a misteriosa vila estava envolta em uma névoa caótica e geada, e ela sentiu muitas horas estranhas de dentro dela. Foi para mostrar que a aldeia tinha mais do que apenas um pessegueiro em seu arsenal. Gu Shangji chegou a várias conclusões depois de pensar sobre o assunto por um tempo. Considerando que a Terra dos Imortais Esquecidos era um terreno baldio estéril no Reino Superior, então a presença de uma aldeia misteriosa em tal terreno baldio pode significar apenas que Gu Xian'er tinha alguns mestres poderosos com membros mutilados ou algo assim. Então, o que a fusão desses dois tropos significa? Bem, Gu Shangji não estava tão preocupado com esses assuntos. Afinal, Gu Xian'er era apenas uma garotinha e tinha muitas maneiras de lidar com garotinhas. Assim que descobrir o paradeiro e o destino de Gu Xian'er, ele poderá lidar melhor com ela. Por enquanto, ele se preparou para retornar ao Palácio Celestial Imortal Dale. Embora ele fosse o jovem mestre da antiga família imortal Gu agora, aquele que detinha toda a autoridade ainda era seu pai. Além disso, não havia muito para ele fazer na família Gu, então era melhor para ele retornar ao Palácio Celestial Imortal Dale para conspirar mais. Reino Superior, Região Interior, Céu Imensurável. Como a área mais próspera próxima à região central do Reino Superior, o céu imensurável escondeu incontáveis reinos secretos e oportunidades. O número de gênios talentosos nascidos neste lugar, que poderiam chocar os gênios do passado e do presente, não pode ser estimado. Desde tempos imemoriais, esta região foi a região mais próspera para todas as raças e heranças que existiram desde tempos esquecidos. Todas as antigas famílias imortais, antigas seitas imortais e supremas ortodoxias e dinastias podem traçar suas raízes até este lugar. O Heavenly Immortal Dale Palace era um gigante do céu imensurável, com uma herança extremamente misteriosa e longa. Permaneceu alto e imortal por várias épocas. Alguns cultivadores até acreditavam que o Palácio Dale Celestial Imortal possuía escrituras e inscrições imortais reais, e até mesmo mantinha o método de alcançar a verdadeira imortalidade em suas mãos. Havia inúmeros rumores circulando no Reino Superior. A composição de forças dentro do Palácio Dale Imortal Celestial era extremamente complicada. Quase todas as heranças do Reino Superior tinham sua sombra atrás das pessoas dentro do Palácio Dale. Afinal, o Heavenly Immortal Dale Palace estava aberto a pessoas de todas as raças e heranças. Agora, em frente ao magnífico portão do Palácio Imortal Celestial Dale, bandos de cultivadores passaram por este lugar. Pode-se ver criaturas de todas as raças aqui. Havia aqueles com asas nas costas, aqueles com chifres no topo da cabeça, aqueles com olhos vermelhos e escamas prateadas e aqueles com auras opressivas. Muitos entre eles eram discípulos do Palácio Dale Celestial Imortal que cavalgavam sobre bestas puldarussas de raça pura como montarias. Neste momento, alguns estavam saindo do palácio enquanto outros voltavam de fora. Ao pé da entrada do Palácio Celestial Imortal Dale havia um enorme mercado quadrado. Neste momento, várias vozes animadas ressoaram pelo mercado. Alguém quer as fotos das 10 melhores belezas do Heavenly Immortal Dale Palace? Elas são as 10 mulheres mais incríveis. Jovens heróis, vocês não querem ter um vislumbre de seu rosto sagrado. Todas elas são fadas inigualáveis esperando para conhecê-lo.
Eu tenho uma técnica de cultivo que desafia o céu que caiu do céu depois que um antigo imortal a perdeu. Não só neste mundo, mas até lá em cima, é invencível. Esta é uma oportunidade que pode nunca mais voltar, então não a perca enquanto durar. Eu tenho o registro deixado pelo pardal do Sol Divino. O lance mais alto pode obtê-lo imediatamente. Embora seja um registro incompleto, ele pode levá-lo ao pico do Fairdale de uma só vez. Pegue-o para dar uma olhada no verdadeiro Dale do Fogo e pise na estrada para o pináculo do Dale do Fogo. Eu tenho uma erva quase suprema. Este antigo remédio cresceu sem impedimentos por 80.000 anos e logo se tornará uma erva suprema. Os interessados podem concorrer e dar lances. É uma erva rara do tesouro. Não erre, não erre. Dê uma olhada, dê uma olhada. Uma garota esbelta vestida de azul franziu ligeiramente a testa enquanto observava as cenas ao seu redor. Um grande pássaro vermelho pousou em seu ombro. A garota não era outra senão Gulchianer. Depois de muitas voltas e reviravoltas, ela viajou por inúmeras formações de teletransporte e finalmente chegou à região interna do Reino Superior da região externa do Reino Superior. Só quando ela chegou aqui ela percebeu o que significava ver uma região verdadeiramente próspera onde todas as raças viviam juntas. Ela também viu pela primeira vez o quão vasto era o Reino Superior. No caminho, ela conheceu muitos jovens que afirmavam ser gênios celestiais, mas todos eles foram pisoteados por ela, sem ao menos forçá-la a mostrar todo o seu poder. Essas coisas são reais ou falsas? Certamente, ninguém teria coragem de vender coisas falsas no portão do Palácio Celestial Imortal Dale, certo? Quanto mais ela ouvia os gritos dos mascates, mais Gulchianer sentia que estava perdendo grandes oportunidades. Ela se sentia emaranhada em seu coração, mas não podia fazer nada a respeito, pois não possuía muita riqueza. O pássaro vermelho em seu ombro não pôde deixar de revirar os olhos enquanto ouvia seus resmungos. Normalmente, essa garota seria a mais esperta de todas, mas sua mente desligaria assim que ela se deparasse com tesouros celestiais. Gulchianer caminhou pelo mercado com as sobrancelhas franzidas. Ela observou as pessoas trocarem vários tesouros, ouviu os sons das pessoas comendo e bebendo e a tagarelice interminável daqueles que tentavam vender seus produtos. Todos os sons faziam sua cabeça zumbir. Ela queria comprar muitas coisas, mas era pobre, então como poderia comprar alguma coisa? Ela era extremamente pobre. Seus vários mestres em Pit Village lhe deram muitas coisas boas, mas o que nenhum deles lhe deu foi dinheiro. Todas as suas despesas de viagem foram reunidas matando moscas ao longo do caminho. Leia Jovens Gênios. Então, agora que ela observava um cenário tão próspero à sua frente, ela não conseguia conter sua ganância. Outros gênios foram seguidos por um grande grupo de servos, enquanto ela tinha apenas um velho servo que a acompanhava, nenhum deles tinha dinheiro também. Gulchianer não pôde deixar de ranger os dentes e decidiu colocar isso na conta de seu bom irmão também. Ela agora tinha mais motivos para odiá-lo. Perto do Mercado Quadrado havia uma enorme cidade antiga chamada Cidade Antiga do Caminho Celestial. Embora fosse considerada uma cidade antiga, na verdade era uma união de várias cidades menores sem limites, já que os limites eram meio inúteis aqui.
muitas cidades pequenas se uniram e criaram uma cidade antiga que superou muitas outras cidades gigantes do Reino Superior. A cidade antiga do Caminho Celestial cobria um território extremamente vasto. Claro, a cidade antiga do Caminho Celestial também não tinha paredes ou algo assim, e os cultivadores podiam ir e vir quando quisessem. Afinal, a cidade ficava bem ao lado do Palácio Celestial Imortal Dale, então por que precisaria de muros e defesa? Quem ousaria vir a este lugar e correr desenfreado? Apenas um tolo com morte cerebral ou alguém procurando a morte faria algo assim. Minha senhora, que tal irmos ao Palácio Dale Imortal Celestial e procurarmos o grande ancião primeiro? O servo de Gulchianer sentiu-se angustiado ao observar o olhar ganancioso de sua senhora e não pôde deixar de tentar desviar sua atenção. Ele se culpava por ser inútil e não acumular muita riqueza em sua vida. Sua senhora não teria sofrido se ele fosse mais útil. Tudo bem, tio Fu, vamos encontrar o grande ancião primeiro. Gulchianer notou a expressão de seu antigo servo e imediatamente atenuou sua ganância e concordou com ele. O velho servo chamado Tio Fu cuidou dela por mais de uma década, então ele era como um membro de sua própria família para ela, não havia como Gulchianer não considerar seus sentimentos. Nesse momento, a multidão à sua frente mostrou uma mudança drástica em suas expressões, e todos apressadamente se afastaram. Ao mesmo tempo, vários homens com expressões arrogantes passaram. No meio deles caminhava um homem bonito com um rosto calmo e um leque dobrável. O belo homem usava um longo casaco dourado e tinha vários chifres na cabeça. Seus chifres pareciam ser esculpidos em ouro imortal e exalavam o encanto do grande Dale. Um lampejo de surpresa passou por seus olhos quando ele viu Gulchianer. Immortal Bones, beleza de fada e temperamento natural e puro, embora essa garota seja um pouco jovem, ela certamente crescerá e se tornará uma beleza estonteante que pode resultar na queda de nações com uma única piscadela. Nunca pensei que o mundo ainda tivesse garotas como ela. Os olhos do homem de casaco comprido dourado ficaram ardentes quando ele imediatamente notou a extraordinariedade de Gulchianer na multidão. Foi por isso que ele se aproximou dela para dar uma olhada mais de perto. Assim que ele deu uma olhada mais de perto, ele ficou atordoado. Ele tinha uma técnica do olho místico que lhe permitia ver através das pessoas. Um olhar foi o suficiente para ele contar sobre seu talento, cultivo e assim por diante. Assim que ele usou sua técnica do olho místico para dar uma olhada em Gulchianer, ele percebeu que a garota vestida de azul era um espécime incrível. Seja seu talento, espírito ou aptidão, poucos poderiam igualá-la. Ele a observou de perto por um tempo e percebeu que a garota não parecia ter uma boa origem. De suas roupas simples, e o servo velho e fraco atrás dela, ele concluiu que ela nem era da região interna do Reino Superior. Ele poderia dizer que ela tinha viajado muito e muito para chegar a este lugar. Vários pensamentos passaram pela mente do homem de casaco comprido dourado, e então ele disse a Gulchianer com um sorriso: "Este é Jin Yu, e eu me pergunto qual seria o nome da senhora." Eu vi que a senhora parecia estar interessada em algumas das coisas agora, então eu. Ao ouvir suas palavras, a expressão calma de Gulchianer ficou fria e ela interrompeu diretamente seu discurso: "Não há necessidade, não estou interessado em nada aqui, então o jovem mestre não precisa se preocupar com nada.
Ela pensou que algo estava errado com esse cara, e ela estava certa. Ele não era o mesmo daqueles bastardos no caminho que cobiçavam seu corpo. Pessoas excessivamente cortisas muitas vezes escondiam más intenções. Isso era o que seus mestres sempre diziam a ela. Assim que o belo homem de casaco comprido dourado ouviu suas palavras, seu rosto congelou. Ele se sentiu envergonhado, mas mais do que isso, ele se sentiu mal-humorado e enfurecido. Ele abaixou o rosto para falar com ela, mas este B7ch realmente se recusou a apreciar seu favor. Pequena moça, você sabe quem eu sou. Jin-Il não se deu ao trabalho de fingir mais, e revelou diretamente sua verdadeira face, e a questionou com uma expressão lasciva e frívola. Os cultivadores próximos já estavam assustados quando viram o homem de casaco comprido dourado. Aqueles que puderam vir ao palácio do Deio Imortal Celestial eram todos talentosos com origens extraordinárias. Cultivadores comuns não tinham as qualificações para pisar neste lugar. O que mais? Havia discípulos da execução da lei do Palácio Deio Celestial Imortal patrulhando os arredores e mantendo tudo sob controle, então ninguém ousava causar problemas em dias normais. Todo mundo tinha algum histórico, então por que um teria medo do outro? É que esse homem chamado Jin-Il era um pouco diferente. Seu irmão não era apenas um discípulo verdadeiro do Palácio Celestial Imortal Deio, mas também tinha um poderoso ancião do palácio apoiando-os. O que mais? A raça que estava atrás de Jin-Il também não era menor, ele era da antiga e imortal raça do Chifre Dourado. Muitas pessoas o conheciam, então ninguém se atreveu a provocá-lo. Quem se importa com quem você é? Se você não quer que algo aconteça com você, então é melhor não bloquear meu caminho. Gu Xian'er franziu a testa e disse com uma expressão infeliz. Ela não tinha medo desse homem de chifres dourados bloqueando seu caminho. É só que ela não queria causar problemas bem no sopé do palácio do Dei ou do Imortal Celestial. No caminho até aqui, ela se alertou várias vezes para manter um perfil baixo, para não ser notada por Gu Shangji. Você recusa um brinde apenas para ser forçado a beber uma multa. Garotinha, parece que você não presenciou a realidade da vida e não sabe a quem deve ou não deve provocar. A expressão de Jin-Il era tão fria quanto o pico de uma geleira, e ele acenou para os servos atrás dele para derrubar essa garota ignorante para lhe ensinar uma lição. Gu Xian'er não tinha medo dele e de seus comparsas, e sua temperatura também caiu ainda mais. Ao mesmo tempo, runas douradas aterrorizantes se condensaram na palma de sua mão. Rugido. Mas de repente, um rugido de dragões destruidor da terra ressoou pelos céus. 9 dragões maciços que poderiam cobrir o sol e encobrir a terra voaram em direção ao Palácio Celestial Imortal Deio como montanhas gigantescas. Atrás dos 9 dragões desastrosos estava uma carruagem de jade branca como a neve que galopava pelo vazio. Dirigindo a carruagem estava um velho com uma expressão desinteressada no rosto. A palavra Geu foi escrita na carruagem em uma caligrafia ousada e inspiradora. Assim que as pessoas do lado de fora do Heavenly Immortal Deio Palace viram a carruagem liderada pelo dragão, suas expressões mudaram e não puderam deixar de perguntar com vozes trêmulas: aquele jovem mestre voltou.